Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso Estudo Central. Para nós é um privilégio ter você aí conectado conosco e pedimos carinhosamente que você aproveite para compartilhar esse link com outras pessoas, além de deixar também o seu like. Nós estamos trabalhando com o tema central, que é Provados pelo Fogo. Se você ainda não tem esse material, você pode consegui-lo no site da Casa Publicadora Brasileira e até baixá-lo em PDF também, que está sendo fornecido de forma gratuita, onde estamos, assim, passando esses momentos maravilhosos de estudo da palavra. Hoje estamos na lição número 8, Vendo o Invisível, e para nós é um privilégio ter você conosco. Eu quero aproveitar esse momento para mandar um abraço para as pessoas que têm mandado mensagens para nós. Olha, o nosso primeiro abraço de hoje aqui vai para a Ivonete Rocha. Que Deus te abençoe e obrigado por entrar em contato conosco. Assim também como a Luciana Brandão. Um abraço, Luciana, para você e para a sua família também, muitas bênçãos. Recebemos também de São Félix, do Araguaia, do Mato Grosso, uma mensagem do Oscar Clay. Que Deus te abençoe poderosamente. Seja bem-vindo, então, ao Estudo Central, você que talvez esteja pela primeira vez. Nós temos aí os outros episódios que já passaram, você pode acompanhar, é o momento em que estudamos a lição da semana juntos. E hoje estamos aqui não sozinhos, nós temos dois convidados especiais que estão aqui conosco, né? O Júlio Fernandes. Seja bem-vindo, Júlio. Obrigado. Obrigado, pastor. Obrigado pelo convite. E a Luciana, que também está conosco aqui, Luciana Crepaldi, seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite também. Pronto, e você também que está conosco aí, seja muito bem-vindo. Vamos então para o nosso estudo, mas antes, nós vamos pedir ao Júlio que faça a primeira oração dessa noite. Oremos então. Senhor Deus, amado Pai, oramos, Senhor, em nome de Jesus, o nosso Mestre, o nosso Salvador. Rogamos, Pai, que tudo que aqui seja dito para a honra e glória ao Teu nome. Que o Espírito Santo possa nos iluminar, Pai. É o que lhe rogamos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que coisa boa é podermos orar, porque estamos estudando a santa e poderosa Palavra de Deus. Vendo o invisível, o texto para nossa reflexão está aqui, o primeiro texto que nós chamamos carinhosamente de texto para memorizar nesta semana, é Hebreus capítulo 11, o verso 27, que diz assim: Pela fé, Moisés abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a ira do rei, pois permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. A experiência de Moisés é uma das melhores para a introdução desse tema, né? A experiência dos 40 anos de Moisés no Egito, 40 anos de Moisés no deserto, 40 anos de Moisés agora levando o povo pelo mesmo deserto que ele conhecia e que ele vivenciou. Essa experiência de ter sido quase faraó, de se apegar às glórias do mundo, mas receber um chamado de Deus num momento difícil, onde tinha cometido um assassinato. Então, toda a história de Moisés realmente nos leva a perceber que havia um Deus conduzindo a vida dele, né? Deus conduzia mesmo não sendo visto por Moisés. Ele vai encontrá-lo na sarça ardente, Deus vai se revelar para ele. Mas a confiança que que Moisés exerce num Deus que ele não vê é uma coisa fantástica, né? Então, como é que a gente pode começar esta lição? Porque no mundo em que a gente vive hoje, a gente percebe que fé é um sentimento. Como pastor, eu converso com pessoas que demonstram fé como assim, uma coisa que vem tomando o corpo, uma coisa que vem preenchendo uma vibração, uma força, quando, na verdade, o livro de Hebreus traz uma outra conotação para a fé. Então, esse é o nosso tema que vamos estudar. Então, esta fé que Moisés tinha, vivenciou e que nós somos convidados a vivenciar, ela era baseada em quê? O que é que vocês acham, esta fé de acreditar numa coisa que não foi fisicamente revelada? Como é que Moisés conseguiu expressar essa fé? Como é que vocês veem essa história de Moisés? Eu queria comentar aqui, né, no texto, Hebreus 11, 27, termina aqui. Permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Eu gosto muito de estudar a etimologia das palavras. Eu fui descobrir que fé
vem da palavra fide, que em latim, e que remete à atitude de fidelidade. Então, é uma absoluta confiança, e é interessante nos dias de hoje a palavra abstinência de dúvida. A pessoa que tem fé, ela tem abstinência de dúvida, ela não tem dúvida nenhuma. Então, essa questão de Moisés é aquela questão. A fé é quando nós colocamos o pé e Deus coloca o degrau, né? Então, a gente não vê. Essa é a minha visão em relação ao que Moisés sentia com Deus. A gente consegue perceber que, apesar de não ver, ele conhecia Deus. Ele tinha um relacionamento pessoal e ele vivia isso no dia a dia. Então, apesar de não estar ali vendo, ele estava crendo. Diferente desse conceito de fé emocional que o senhor falou no começo, onde a pessoa acha que a fé é um sentimento. E, na verdade, a fé é relacionamento. E com base nessa tua resposta de que a fé é um relacionamento, então veja, Moisés passou a vida toda, até os 80 anos, não a vida toda, ele viveu 120, vendo um povo avassalado pelo Egito. E agora Deus se manifesta depois de 80 anos e diz assim, não, eu vou tirar o povo. 80 anos se passou, o senhor não fez nada? Né? Então, como é que a gente pode manter esta fé ativa, mesmo nas horas negativas da vida, como foi na vida de Moisés? A fé, ela é mais difícil de ser mantida nas horas difíceis. Quando está tudo bem, né, dizer que tem fé é fácil, mas quando o calo aperta, assim como dizem, né, é mais difícil. Eu gosto do texto que está em Romanos 10, no verso 17, que diz assim, portanto, a fé vem por ouvir a mensagem, né, e a mensagem vem por meio da pregação a respeito de Cristo. No caso aqui, nós temos a bênção de podermos ter a escola sabatina. Então, eu costumo dizer que, para os meus alunos, que muitas pessoas acordam de manhã e ligam no noticiário. E Deus, às vezes, tem uma bênção para a pessoa naquele dia, mas ela viu o noticiário e a bênção se transformou em terror. E, às vezes, ela nem sai de casa. Então, aonde nós estamos canalizando a nossa fé? Estamos ouvindo sobre Cristo ou estamos ouvindo mais sobre o mundo? Então, eu creio que é relacionamento também com a mensagem, com a palavra de Deus. A gente só confia em quem a gente conhece, né? Então, não só no caso de Moisés, mas no nosso dia a dia, a gente só vai desenvolver essa fé baseado no conhecimento, tanto da palavra de Deus, como das promessas que Ele fez para nós. Então, essa deve ser a base da nossa fé, o conhecimento e o relacionamento. É muito natural para um pobre ser humano como eu, como vocês, de cobrarmos de Deus quando as coisas ficam ruins, como se Deus devesse alguma coisa. Se Deus é bom, eu que faço muito funerais como pastor, e geralmente tem alguém desesperado que vai dizer assim, Deus, se Ele fosse bom, meu pai não teria morrido, a minha mãe não teria morrido, Ele já teria voltado para tirar a gente tanta miséria. Então, é muito difícil permanecer confiando quando as coisas estão complicadas. Mas se nós formos avaliar a generosidade de Deus, que é o que a lição vai trazer, logo a princípio, o que Deus já fez, né? Qual foi a maior prova que Deus deu, dizendo que me amava? Ele mandou seu filho. Então, Deus deu o dom mais precioso do universo, o seu próprio filho, para encarnar, para viver essa experiência humana que para Deus deve ter sido terrível, viver no mundo de pecado, porque Ele é santo, puro e perfeito. Então, Deus mostrou esse amor, né? O amor que Moisés já não conhecia mais, porque vivia no Egito. O panteão egípcio é composto de mais de 2.000 deuses. Então, a cabeça de Moisés, que precisou sair, passar 40 anos fora do Egito para desaprender o que ele aprendeu, para ser ensinado de novo. Você vê que ele diz que já não dominava nem mais o egípcio, né? Eu sou pesado de língua, eu não falo mais essa língua. Tem 40 anos que eu não saí de lá. Então, a gente precisa passar por essas experiências para entendermos quem é Deus. E Deus se revela a Moisés, e Moisés pergunta, mas como é o seu nome, né? E Deus diz, olha, eu sou Deus, eu sou o grande, eu sou, que estou acompanhando. E chegou o momento de resgatar o meu povo. Chegou o momento. A fé é muito questionada por tempo. Então, tem muitas pessoas que falam assim, nossa, mas eu pedi faz tanto tempo e não veio ainda. E quando o pastor falou de Moisés, tem uma frase que eu gosto muito. Não foi 40 anos para Moisés sair do Egito, foi 40 anos para o Egito sair de dentro de Moisés.
Então, às vezes, muitas situações não ocorrem porque a gente não muda. E oramos, às vezes, por situações, para pedir para Deus mudar situações que vieram para nos mudar, né? E quando a gente cai a compreensão, Romanos 12:2, né, toda a renovação só começa de verdade no entendimento, como a irmã falou aqui. Então, eu vejo que a generosidade do nosso Pai é esperar o tempo necessário para que nós possamos mudar. Quando Deus envia Jesus para nos salvar, Ele tem a certeza, ou Ele tem o conhecimento de que nós teríamos dúvida, né, de que nós precisaríamos dessa confirmação de fé a cada momento. Mas Ele é o mesmo de antes, de hoje e de sempre, né? Deus não muda. Então, Ele não haveria por que Ele mudar ou Ele abrir mão dessa promessa, deixando de lado essa generosidade, né, como Pai. Então, quando Ele se coloca e quando Ele envia Jesus para nos dar a salvação, com a promessa da salvação, Ele vai permanecer sempre o mesmo, apesar da dificuldade da gente se colocar em situações que muitas vezes a nossa fé vacile, Ele permanece fiel e permanece o mesmo. E essa tem que ser uma certeza para nós também. E a história de Moisés, ela vai continuar, ela vai se desenrolar, e hoje Moisés está no céu com Deus. Agora, instrumentos que Deus usou nas mãos de Moisés, uma vara, né, que Deus usou uma sarça ardente para falar com Moisés, uma rocha, né? E agora você vê, a gente na nossa relação com Deus, dessa generosidade do Pai, e um filho pedindo ao Pai. E a lição vai trabalhar aqui que nós temos que pedir em nome de Jesus, que é aquela rocha, que Moisés deveria somente falar, clamar a rocha, clama a rocha, mas Moisés foi além do que Deus pediu. Como é que no meu relacionamento com Deus, Jesus transformou essa chave, né, que eu preciso pedir em nome de Jesus? Como é que vocês veem essa orientação de Deus? Nós, como seres humanos, nós não temos direito a pedir nada, né? Nós não temos mérito em nada. E o que nos dá o acesso a Deus é exatamente o pedir em nome de Jesus, nos méritos dele, no direito que ele possui. Então, quando a gente se coloca, quando a gente vai até Deus pedindo em nome de Jesus, a gente está se apropriando da vitória de Jesus, da conquista dele, né? Ele venceu o mal e ele venceu o mundo. Então, quando a gente usa o nome dele, a gente está tomando para nós esse privilégio, esse direito que ele tinha da bênção, né? E é uma coisa que não nos pertence. Então, nós, como seres humanos, não temos o direito de chegar até Deus pedindo qualquer coisa, clamando, né? A gente tem que usar o nome de Jesus para poder ter direito a esse mérito, que é o mérito da cruz e da vitória sobre a morte. Tem uma frase que diz assim, né? Sábio é aquele que conhece a dimensão da sua ignorância. A maioria das pessoas, quando chega num nível que conhece a sua pessoa, ela sabe que não tem direito de pedir nada. Então, eu creio que a maioria das coisas que nós não recebemos é porque nós não nos sentimos suficientemente com direito de recebê-lo. Agora, quando a gente pede em nome de Jesus, até nós ficamos com mais fé, porque Jesus merece. Então, eu creio que aumenta a nossa fé. E aqui surge uma pergunta que talvez seja a sua ao estudar esse tema. Então, isso quer dizer que está tudo liberado, só precisa pedir em nome de Jesus? Por exemplo, então não haverá mais morte? Porque se meu parente estiver no leito da morte e eu pedir em nome de Jesus, ele não vai morrer. Então, ele vai ressuscitar se ele estiver morto? Então, não vai ter mais desemprego, mais dor? Como é que a gente pode, no âmbito espiritual, entender que as coisas que eu peço em nome de Jesus são atendidas? Que tipo de coisas é essa? São coisas materiais ou é o meu crescimento espiritual? Porque senão, agora é fácil, estou precisando de um carro novo. Jesus, Pai, em nome de Jesus eu quero um carro. E parece que os nossos filhos, eles precisam deixar de ser egocêntricos, porque a criança ela cresce egocêntrica, e tem adultos que são egocêntricos. Eles pensam que Deus é um iFood, ou qualquer outra dessas empresas que fornecem ou alimentos ou lojas que fornecem, eu peço e chega, tá? Mas o que é que Jesus quis na essência dizer quando ele diz, olha, se você pedir meu nome, você vai receber? Qual é essa ideia? Eu outro dia vi uma frase que
Fala que muitas igrejas colocam a Bíblia como se fosse um catálogo da Avon. Isso. As pessoas só abrem para fazer pedido. Uhum. E não abrem para ler e praticar e aprender. Mas, quando fala em nome de Jesus, uma das cenas que eu lembro até hoje, quando o governador Covas, o governador de São Paulo, estava com câncer e ele fez o seu último discurso, que eu me lembro. E ele falou no discurso dele que Deus não deu tudo o que ele pediu, mas tudo o que ele precisava. Então, quando Jesus fala tudo o que pediram em meu nome, eu creio que é tudo o que nós realmente precisamos, se nós soubéssemos o que ele sabe, não na nossa ótica. Essa é a minha fé. Nós não enxergamos o amanhã, né? Então, quando a gente pede, às vezes a gente está pedindo a morte, né? A gente está pedindo uma coisa que vai trazer para nós a perdição, e Deus tem como foco a vida eterna. Então, se o nosso pedido, mesmo sendo feito em nome de Jesus, for nos tirar do céu, ele não vai ser atendido. Então, quando o nosso pedido for de crescimento espiritual, de aumentar o nosso relacionamento com Deus, com o próximo, diminuir o nosso egoísmo, diminuir o nosso egocentrismo, aí sim Deus vai nos atender. Quando a gente estiver buscando o que vai nos levar para a vida eterna, com certeza Ele vai nos atender em todos os pedidos. Agora, quando a gente estiver buscando bênçãos que pode, de alguma maneira, nos afastar dele ou nos afastar do crescimento espiritual, do crescimento de uma evolução no sentido de melhoria, né, aí ele não vai nos atender, apesar de orarmos em nome de Jesus, de usarmos o mérito de Jesus, porque ele é tão misericordioso que ele, por compaixão, não nos atende. Muito bem. E o povo pediu muita coisa no deserto, mas foi concedido aquilo que os encaminharia para o objetivo final, que era a terra prometida. E nós temos aqui na lição um upgrade sobre o poder de Cristo na ressurreição de Cristo, que Paulo vai trabalhar agora. Por que a ressurreição é tão importante para potencializar esse poderoso nome de Cristo na nossa experiência? Como é que vocês veem essa parte desse estudo da ressurreição sendo inserida aí, dando mais poder ainda para esse Cristo que já veio, deu a vida e ressuscitou? Tem um filme muito interessante que chama Em Defesa de Cristo, e, pelo que consta, a história real, de um jornalista que queria provar que Cristo não existiu, e depois ele se tornou pastor. A ressurreição de Cristo é algo que até os inimigos reconhecem como verdadeiro, e o poder desse feito é que tem, né, certamente, transformado pessoas. Então, a ressurreição é algo inexplicável aos nossos olhos, mas que torna Cristo explicável pela nossa fé. E a gente pode ver a ressurreição de Cristo também como um fortalecimento da nossa esperança, né? Como a gente percebe que, através desse exemplo que ele deixa de ressurreição, o poder que ele nos dá, de podermos também não ser vencidos pela morte, podermos vivenciar uma ressurreição, né, depois, se chegarmos a falecer, antes da volta de Jesus, mas podermos ter a esperança nessa ressurreição que também foi concedida a nós através da morte e ressurreição de Cristo, vencendo o pecado. Então, a pessoa que tem um parente moribundo, que está morrendo, você pode pedir pela ressurreição. Ela pode não acontecer naquele momento, mas ela vai acontecer. Porque a promessa é que Cristo, se cremos que Cristo ressuscitou dos mortos, e Coríntios diz que tragada foi a morte pela vitória, então Deus tem uma promessa especial para nós. E agora a lição vai chegar na parte que para mim é mais difícil, que é deixar as coisas para Deus resolver. É lançar sobre Ele as nossas ansiedades. Isso é difícil, né? Porque a gente pensa, não, como eu durmo e acordo pensando, como eu vou resolver isto? É como se o carro estivesse indo na direção do poste e Deus dissesse assim, ó, se você sair e me entregar o volante, ele não vai bater. Mas a gente fica ali, não, mas tem que virar para a esquerda, tem que virar para a direita. Como é que vocês veem essa experiência que o apóstolo Pedro vai trazer na sua primeira carta ali, no capítulo 5, verso 7? Como é que a gente pode vivenciar isso? Qual lição nós podemos, ou quais lições nós podemos tirar dessa experiência de lançar, de entregar a Deus as nossas preocupações? Eu vejo que tem textos, né? Jesus falou e também falou, houve outro texto que dizia não andar ansiosos por coisa alguma, né? Tem uma história muito interessante que tinha uma pessoa que não viu o amigo há muito tempo, e esse amigo era muito preocupado, muito ansioso. Ele até parecia mais velho.
E depois de um tempo ele viu esse amigo, ele já estava mais tranquilo, até mais moço estava. Aí ele falou para ele, o que você fez? Né? Falou, eu contratei um gerente para se preocupar para mim. Aí esse amigo, nossa, mas e quanto custa um gerente para se preocupar para você? Falou, uns 10 mil reais por mês. Aí ele falou, mas como que você vai pagar ele? Ele falou, essa é a primeira preocupação dele. Então, quando a gente realmente, né, tira o peso das preocupações, nós começamos a viver. O problema não é morrer, o problema é não estar vivo. Verdade. Muitas pessoas elas estão apenas sobrevivendo, né? E sobre o peso dessas preocupações, dessa ansiedade, elas não vivem. Então, Jesus quis que nós cuidássemos do que acontece naquele dia. Ele falava, cada dia tem os seus desafios, né? Então, e deixa o dia de amanhã, porque amanhã não tem ainda, não existe, né? Então, eu vejo que acaba sendo, de novo, disciplina. Ouvir a Cristo e viver de acordo com o que Ele prega. A lição traz o conceito da palavra, do significado da palavra lançar, né? Ela traz como jogar, arremessar e entregar, como se a gente estivesse carregando um grande peso, um grande fardo, e, de repente, visualiza um local que a gente possa nos aliviar desse peso, né? Então, a gente chega correndo e lança os nossos fardos, a gente arremessa os nossos fardos. E é isso que Deus quer. Ele quer que a gente abra mão de conduzir as coisas e entregue nas mãos dEle. E isso a gente só consegue como um exercício constante da fé. Verdade. Né? A cada dia, a gente desenvolvendo a nossa fé, a gente vai fortalecendo a nossa esperança, a nossa confiança, a ponto de nos lançar aos braços de Deus, como uma criança que se lança aos braços do seu pai, na certeza de que ele vai sustentá-la e segurá-la e não deixar com que ela se machuque ou caia no chão. E é isso que Deus espera de nós, que a gente lance sobre ele as nossas preocupações e possa viver de uma maneira leve. Eu vejo, pai, eu acho que os que estão aqui, nós somos pais, e você está me assistindo aí, ou é pai ou é filho, ou os dois, você vê que o pai está sempre preocupado, filho, o que é que está acontecendo? E você busca e coloca com a confiança, pai, estou precisando disso, pai, preciso disso, pai. E o pai sempre atende. E Jesus disse assim, se vocês que sois maus, sabeis dar coisas boas ou boas dádivas aos vossos filhos, imagina o vosso pai que está no céu. Então, Deus está pronto para isso, né? Na minha caminhada cristã, nesses anos como cristão, eu passei um tempo entregando as coisas à noite a Deus. Eu comecei a perceber que eu passava o dia em aflição. Então, nas minhas orações, quando eu acordo, eu entrego a Deus logo, de manhã. Senhor, eu preciso resolver isso, o Senhor cuida disso, cuida daquilo. Tem um momento da minha oração em que eu coloco as coisas nas mãos de Deus. Questões emocionais, questões financeiras, e eu estou vivendo dias maravilhosos desde que eu passei a fazer isso. Então, eu não fico aflito o dia todo e descanso quando vou dormir, porque eu entrego as coisas a Deus logo de manhã. Se você experimentar isso, vai mudar a sua vida. E nós podemos, então, finalizar o nosso estudo trabalhando do tema fiéis a um Deus que não vemos. Né? O que é que a gente pode aprender do nosso estudo dessa semana, por exemplo, no exílio babilônico, onde o povo era conclamado a adorar um Deus e ser fiel a um Deus que parecia não estar operando, por exemplo. Né? Então, como é que a gente pode exercitar esta fé, mesmo que as coisas não estejam, ao nosso ver, acontecendo a bom tento? É fé apesar das circunstâncias, né? Porque muitas pessoas só têm fé de acordo com as circunstâncias. Eu gosto de uma história que um menino não queria conhecer a Deus, mas acreditava que ele não existia, porque a criança falava, pai, eu não vejo a Deus. Aí o pai levou o menino até um aeroporto e mostrou um pontinho lá no céu. E aí falou, você está vendo lá, meu filho? Ele falou, lá é Deus, filho? Pai? Ele falou, não, espera um momentinho. Aí aquele pontinho foi aumentando, aumentando. Quando o avião pousou, o menino ficou assustado com o tamanho do avião. Daí falou, pai, mas e o que tem a ver isso com Deus? Ele falou, se Deus é isso. Quanto mais distante você está, menos você o vê. Né? Então, eu vejo que o relacionamento, não é por à toa que nós estamos falando da escola sabatina, de acordar de manhã, fazer a lição, estudar, é o relacionamento com Deus. Né? Eu aprendi que disciplina vem da palavra discípulos. E a disciplina nos leva a locais que a motivação não leva. Muitas pessoas estão agora nas igrejas coaching, né? E que é motivação, mas só que
a motivação não nos leva a locais que a disciplina leva. Então, a disciplina de se relacionar com Deus. Tem uma ilustração que a gente consegue andar num lugar escuro com muito mais tranquilidade quando a gente já passou por aquele lugar quando estava claro. Então, se a gente, no momento da dificuldade, da provação, lembrar da experiência que a gente tem com Deus nos momentos bons e nos momentos de tranquilidade, e desenvolver essa experiência, quando a escuridão chegar, vai ser muito mais fácil passar por esse mesmo vale da sombra da morte, né? A gente viver aquele momento de dificuldade, de escuridão, faz com que a gente se lembre que a gente já conhece aquele lugar, que a gente já passou por ali e que a gente já viveu naquele ambiente. Então, a gente sente mais segurança e mais confiança. E é essa experiência que Deus traz para nós também, nesse sentido de confiança. E quando você chega no livro de Esther, que a lição vai mencionar, um livro fantástico de libertação da nação, de proteção de Deus, não menciona o nome de Deus no livro de Esther. Isso mas não quer dizer que ele não esteja ali, né? Nós estamos assim, encerrando o nosso estudo dessa semana, e pedimos ao Júlio, qual o apanhado geral que você faria para as pessoas que estão nos assistindo hoje? Qual a essência da lição de hoje, na sua opinião? Relacionamento. Um estudo de Harvard de 80 anos respondeu à pergunta: o que é felicidade? E a felicidade é o que está nos 10 mandamentos. Os 4 primeiros mandamentos é relacionamento com Deus. Os outros são relacionamento com o nosso próximo. Então, eu diria, relacionamento é o que vai aumentar a nossa fé, sobretudo com a palavra de Deus. Amém, amém. Que bom, estamos chegando ao final do nosso estudo de hoje. Luciana, você poderia nos despedir em oração? Oremos. Te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de mais uma vez estudarmos a sua palavra e assim, através dessa experiência, fortalecermos a nossa fé. Que o Senhor continue nos guiando e nos guardando e nos fazendo confiantes em Ti. Nós pedimos e agradecemos por Jesus. Amém, Senhor. Amém, que coisa maravilhosa. Muito obrigado a você que esteve conosco aí esse tempo todo e te convido para o nosso próximo episódio. Até lá, que Deus te abençoe e abençoe a nós todos também.